Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos ler 2 Samuel 8 ao 11. Vamos lá. Diversas vitórias de Davi. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi, ele pagava impostos. Então Davi atacou o rei de Zoba, Hadadezer, filho de Reobe, quando esse foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para 100 carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, e Davi matou 22.000 deles. Em seguida colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betá e de Berotai, que eram governadas por Hadadezer. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todos os exércitos de Hadadezer. Então enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado. Isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. E fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Hadadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo dali, O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ahilude, era o conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era o escrivão. Benaias, filho de Joiada, era o chefe dos Queretitas e dos Peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Capítulo 9. Davi e Mefibosete. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um escravo chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o escravo de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você e os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão, Saul, e farão a colheita para que eles tenham comida.
mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém, e todos os dias comia junto com o rei. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. E Davi disse: eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então mandou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao seu rei: o Senhor pensa que é uma honra do seu pai que Davi enviou estes homens para mostrar amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de conhecerem a cidade, para poderem destruí-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e mandou-os embora. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrarem com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó, e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Os amonitas compreenderam que tinha feito de Davi um inimigo deles. Por isso, contrataram 20.000 soldados sírios das cidades de Bet-Reob e Zoba. Também contrataram o rei da cidade de Maacá, com 1.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe, com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros, os sírios de Zoba e de Raabe, os homens de Tobi e Maacá, tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abisai, que os colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar os sírios e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo. Então também fugiram de Abisai e voltaram para dentro da cidade. E Joabe parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. O rei Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam no lado do rio, leste do rio Eufrates. Então eles foram até a cidade de Elam. Na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elam. Lá os sírios tomaram posição de frente para os israelitas. A luta começou. E os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Feriram também Sobaque, o comandante inimigo que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. Capítulo 11. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais, o exército israelita, fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela.
Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi então mandou uma mensagem a Joabe: mande que Urias o heteu venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem, como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele, mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fica aqui o resto do dia, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: põe Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam tirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós nos forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais foram mortos. E o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Acabou. Só um detalhe que eu queria falar. Prometo que eu não vou falar muito hoje. Pode falar. É só um detalhe. Como era grande a autoestima de Davi, né? Por isso que eu sempre... Tem que ser um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Por isso que a gente tem que ter realmente... não pode ser, né, nem muito uma coisa, nem muito outra. O equilíbrio, Davi, a autoestima dele era alta e Deus reconhecia isso e usava isso para a glória dele. Mas a linha ali é muito fininha. Tem que ter muito cuidado para não pender nem para um lado nem para o outro. Aqui a gente vê Davi, né, levantar de um soninho da tarde, sei lá, que era primavera, né? E assim, viu a mulher ali, era rei, né, tinha os poderes, né, para fazer isso. Embora ele fosse um homem muito temeroso a Deus, né, a autoestima dele, do homem que ele era, falou mais alto naquele momento, né? Eu quero apontar aqui uma coisa muito importante que eu nunca tinha percebido. Eu percebi agora nessa leitura. Eita, está acontecendo isso muito, né? No capítulo 8, versículo 2, diz assim, que ele também derrotou os moabitas, ou seja, Davi e o seu exército. No capítulo 11, começa dizendo que eles venceram os amonitas, cercaram a cidade de Rabá, enfim. Vamos lá, aonde eu quero chegar? Nós estamos falando de um homem de Deus, um homem indiscutivelmente de Deus. Esse pecado não define Davi, não jamais. Verdade. Realmente fez parte da sua estrada, da sua biografia, da sua vida. Mas eu queria atentar para algo muito importante aqui. No capítulo 8, Moabita. No capítulo 11, Amonita. Quem eram os Moabitas e os Amonitas?
A Bíblia fala que quando Ló foi expulso de Sodoma e Gomorra, Deus arrancou ele de lá, né? A palavra de Deus diz que os anjos o forçaram a sair da cidade antes que ela viesse a ser destruída. Ele e as suas filhas, né, sobrevivem, a mulher olha para trás, vira uma estátua de sal, aquela história toda que a gente já sabe. Deus manda ele para uma cidade, ele não vai, ele fica habitando nas montanhas de Zoar. E ali a Bíblia diz que as suas filhas o embebedam e têm relações com ele. E da relação incestuosa que elas tiveram com o seu pai, nasceu Amon e Moabe, que são os pais dos Amonitas e dos Moabitas. Ou seja, Davi, quando lutava contra um povo, ele não lutava somente contra o povo no sentido social, no sentido político, governamental. Ele também lutava contra os principados que regiam aqueles povos, os deuses dos pagãos. Ou seja, a gente tem que trazer isso nessa história. Davi, ele estava fazendo um combate contra as potestades que agem na área da imoralidade. Entendeu? Os moabitas e os amonitas. E é exatamente em seguida a isso que a Bíblia fala do seu adultério. Ou seja, ele baixou a guarda, mandou os oficiais irem e ficou em casa. Não entendeu, não discerniu o tempo de continuar batalhando. Era o momento de não parar. Era o momento de não parar. E aí quando ele para, essa situação, essa potestade, Moabe e Amon, essa potestade que rege essas questões relacionadas à imoralidade, à promiscuidade, aproveitou daquele momento dele e agiu na vida dele. É por isso que a Bíblia tem que ler ela realmente no contexto geral. Gente, eu nunca tinha parado para pensar isso aqui. Muito legal, muito interessante. Porque a gente está vendo desses pensamentos, né? Sim. É que a gente está lendo nessa linha cronológica dos acontecimentos, porque até aqui existe uma cronicidade nos fatos. Porque os outros depois já começa a haver uma fatos separados. Não há mais uma cronicidade. É verdade, entendeu? Até aqui está vindo na linha. Até segundo Crônicas não fala, não chega lá. Com essa cronicidade. Então, assim, é muito interessante a gente entender isso, porque todos nós, como homens e mulheres de Deus, todos nós que estamos fazendo a obra de Deus, eu não falo somente pastores, eu falo todos aqueles que estão na obra, fazendo algo para Deus. Eu percebo, por exemplo, eu conheci a história de um casal de pastores que eles lutavam contra essa questão de pessoas viciadas em drogas. Ou seja, lutavam, era um ataque frontal contra o principado que rege essa questão na vida das pessoas. E, infelizmente, eles caíram e ficaram presos nas drogas. Exatamente, naquilo que eles estavam contra. Ou seja, tá aí pra gente ver, né? Que realmente as potestades, elas agem, elas vêm pra cima quando você tá lutando contra elas, né? Exatamente. Então, a gente tem que vigiar. A gente tem que estar muito vigilante. E não parar de lutar. Nada de mandar o pessoal ir na frente e ficar em casa. Não. Como diz a Ludmila Feber, nunca pare de lutar, né? Em tempos não baixe a sua guarda, querida. Exatamente, não baixe a guarda. Deus abençoe. Que Deus abençoe sua vida, fique firme, porque Jesus é bom. E amanhã a gente está aí lendo o capítulo 12 ao capítulo 14. A paz.